Boa noite a todos. Dando então continuidade às nossas atividades da noite. O Evangelho de Jesus, explicado pelo nosso irmão Emmanuel, no livro da Esperança, traz o título Falar. São palavras de Jesus, anotada por Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Está em capítulo 5, versículo 37. Emmanuel, então, fala para nós a respeito desse pequeno texto do Evangelho, que está relatado, então, no capítulo 5, quando Jesus fala da importância do falar, né? Sim, sim, não, não. Que nós não deveríamos jurar por nada, né? Que é um hábito muito antigo de se fazer juramentos, né? Porque nós não temos condições de tingir um fio sequer do nosso cabelo, voltá-lo à cor natural. Mas que o nosso falar sempre fosse esse, sim, sim, não, não. Nos traz um grande ensinamento, porque nós utilizamos as nossas palavras ou a nossa voz, na maioria das vezes, para maltratar, para denegrir a imagem das pessoas, trazer discórdia a famílias, dentro de casa, no nosso lar, ou famílias outras, né? Amigos. Então, o cuidado com falar é muito grande. A importância da nossa educação na fala. Observar como está sendo a nossa fala. Estou construindo a paz, a felicidade do outro, ou estou trazendo a discórdia para aqueles que nos cercam? Então, Emmanuel começa dizendo: falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Então, ele nos convida a mudar o nosso pensar, ou seja, a reeducarmos a nossa maneira de nos comportarmos dentro do lar, fora do lar. A nossa palavra, da mesma forma que ela pode trazer palavras que consolam, também traz palavras que ferem, que magoam. Então, o cuidado com aquilo que falamos, como falamos. Então, gastamos muitas vezes a maior parte do nosso tempo, ao invés de trazer palavras que abençoam, que bendizem da vida, que veem as coisas belas que a vida, que esse nosso planeta nos traz e que a vida nos oferece, usamos então esse tempo muitas vezes para a queixa, como diz Emmanuel. Ao invés de falar na bondade de Deus, nós vemos tudo ao contrário. Maldizemos o tempo, se está quente, ele está ruim porque está quente, e enfim, não concordamos com as estações que são necessárias para a nossa estadia aqui na Terra. O sol, o calor, a chuva, o frio, tudo se faz necessário. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Então, nos momentos difíceis, devemos levar palavras que encorajem as pessoas a sair daquele momento difícil, renovar a alegria, a esperança. É muito comum, quando visitamos alguém enfermo, ao adentrarmos a residência e começarmos o diálogo com as pessoas,
nós começamos a relatar casos que aconteceram, que foram difíceis, ou que as pessoas voltaram à vida espiritual, ao invés de levar a esperança, dar àquela pessoa uma nova alegria, um novo motivo para ali estar, ou mesmo passar por aquela prova agradecendo a Deus, porque nada acontece por acaso, tudo tem a permissão divina. E não estamos aqui então para passar férias, mas para aprendermos as lições necessárias. E a dor, o sofrimento é necessário. Nós aprendemos quando estamos passando pelo sofrimento. Então, mantemos muitas vezes um pensamento totalmente contrário a essa ou aquela enfermidade. E chegamos ao disparate de muitas vezes achar que aquilo ali não é nada. Uma doença que hoje está aí atacando, alcançando não só adultos, mas também até crianças, que é a depressão. Quantas pessoas achavam que a depressão, isso era coisa de... não era um sentimento real, era uma coisa que a pessoa estava fazendo aquilo porque queria. Hoje já é provado que é uma doença que traz muito desconforto para o enfermo e para os familiares. Então, ao invés de ajudarmos a pessoa a se soerguer, as afundávamos ainda mais aquela pessoa, ao invés de a levantarmos. Então, há necessidade de aprendermos como falar, para encorajar a vida, para retomar a alegria, para retomar a sua existência mais leve, para torná-la melhor. Ao invés disso, nós buscamos só falar em coisas tristes, difíceis, para aquele que está já numa situação bastante decadente. E aí ele então continua dizendo, Emmanuel, não te refiras a sucessos calamitosos, ou seja, a coisas trágicas. A pessoa já está doente, você chega lá, ao invés de levar uma notícia boa, alegre, né? Você leva as tragédias que está acontecendo. Então, a pessoa que já não está bem, pior ficará. Então, não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofreram o impacto doloroso. Então, ao invés de ficarmos comentando essas notícias trágicas, esses acontecimentos, Emmanuel nos convida a orar por aqueles que estão passando por aquela situação difícil, orar por todos aqueles que estão nesse impacto doloroso, momento doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Então, podemos ajudar, podemos envolver os irmãos que estão passando por momentos difíceis com as nossas orações, rogando a Deus o amparo, a assistência fraternal para aquele irmão, para que ele possa superar aquela dificuldade, ao invés de ficarmos criticando e apontando os erros que o levou àquele momento difícil, né? Mas auxiliar com as nossas palavras de bom ânimo, de coragem, né? Se não podemos falar, vamos emitir os pensamentos bons. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão. Então, se tem motivos para que a gente possa censurar ou chamar a atenção de alguém, devemos sim cumprir com o nosso dever, mas devemos lembrar que o estopim pode ser apagado antes que ele exploda. Ou seja, como estamos falando com aquela pessoa? Qual é o nosso tom de voz? Porque as pessoas nos conhecem, sabem quando nós estamos falando com arrogância, quando estamos chamando de forma amorosa, mas também sabe quando nós estamos ali impondo a nossa vontade. Então, temos que ter esse cuidado. Como falar? Qual é o tom da minha voz? Como estou me dirigindo na posição de autoritarismo?
ou na posição de irmão amoroso, que convida o outro a acordar, despertar, ou leva a mensagem da paz, da esperança renovada diante daqueles acontecimentos, a mudança de comportamento. Então, ele diz que esse estopim pode ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Então, antes que a pessoa se enraiveça, que encolerize, nós devemos fazer tudo para que o estopim não exploda. E como? Depende de nós. Analisarmos como estamos falando. E para isso é necessário o autoconhecimento. Nos conhecermos profundamente. Ver quais são as nossas falhas. Ver aonde precisamos modificar. Como eu me expresso diante desse ou daquele irmão. Porque os nossos irmãos, principalmente a nossa família no nosso lar, nos conhece profundamente. E são elas que nos falam, você é assim, você se comporta dessa forma. Então, muitas vezes, ao invés de agradecer, nós ficamos chateados, magoados, milindrados. Se é um amigo, a gente não quer nem mais olhar mais, não quer ver mais na nossa frente. Ao invés de agradecer e corrigir aquela falha. Porque esses são os nossos verdadeiros amigos, os verdadeiros mestres que nos auxiliam a nos modificar, a nos transformar. Porque o amigo que passa a mão na nossa cabeça, coitadinho, você não merecia isso, não é o amigo verdadeiro. Agora, aquele que aponta as nossas falhas, os nossos defeitos, esses sim, esses são verdadeiros anjos da guarda, nos auxiliando a nos corrigir, a sermos melhores. Para isso aqui estamos reencarnados, para aprendermos a ser melhores a cada dia. Em várias circunstâncias, continua Emmanuel dizendo, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como o fogo, quando trazido ao refúgio doméstico para a execução da limpeza, sem que, por isso, tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Então, em algumas circunstâncias, essa indignação diante daquele ou aquele acontecimento, ela é justa, mas, diz Emmanuel, que deve ser dosada no equilíbrio, para que não traga maiores danos, para que não se incendeie o íntimo do nosso irmão e o nosso também, né? E venha a trazer discórdias dentro do lar. Porque as labaredas, quando causam incêndio, nós sabemos a dificuldade que se é para apagar as chamas. Assim também, quando há um desequilíbrio nosso com os familiares, quando há discórdias entre famílias, ou entre amigos, ou entre companheiros de trabalho, então se incendeia o ânimo de todos, e aí então fica difícil o reequilíbrio novamente. Então, para que chegar a esse ponto? Se nós nos educarmos, não vamos deixar que esse incêndio se inicie, mas vamos trazer todas as nossas palavras com bondade. Vamos ver as dificuldades dos outros com o olhar de Jesus e trazer através das palavras, dos ensinamentos que Jesus nos ensina, falar com amorosidade, sem magoar, sem ferir, sem humilhar as pessoas. Enfim, vamos ajudá-las e assim nos ajudando igualmente. Diz Emmanuel, larga à sombra de ontem os calhaus que te feriram. Então devemos largar à sombra, no ontem, né? Os fragmentos que nos machucaram, que nos feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Então, aquilo que passou, não devemos ficar remexendo nas feridas, o que é muito comum. Quando há um acontecimento não bom,
a gente ficar remoendo aquele acontecimento. Quando se toca no assunto, incendeia-se novamente, as chamas começam a crescer. Então, o passado ficou lá atrás. Então, é lição preciosa para nós. Aprendamos, então, a lição diante daquele acontecimento para não acontecer novamente. Mas se ficarmos ali cutucando a ferida, vai custar muitos séculos a sarar essa ferida, né? Vamos ter que retornar, quantas vezes, com os mesmos familiares, com maiores dificuldades ainda, com as nossas dívidas de amor agravadas. E aí, então, maiores dificuldades iremos enfrentar. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Então, conversar no trabalho renovador. Então, temos tanto assunto bom para falar com os nossos irmãos. Em casa, fora de casa, no lar, né? Em trabalho renovador, na nossa transformação, na nossa mudança. Hoje não há mais tempo para sentar e conversar mal, falando mal dos nossos irmãos, falar da vida alheia, mas podemos abrir a nossa boca e deixar que as palavras que saiam através da nossa boca sejam para auxiliar, para construir a paz, a esperança daqueles que nos cercam. Falar das coisas boas que temos a todo instante para realizar em nosso favor, em favor dos nossos irmãos. Enfim, a amizade santificante no bem se constrói usando palavras amorosas, palavras que não ferem, palavras que não magoam. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Então, os problemas difíceis, as situações difíceis estão ao nosso redor. Por quê? O nosso planeta é ainda um planeta de provas e expiações. Estamos passando por transição. Mas ainda há dor e sofrimento. Então não tem como não falar das dificuldades que surgem, como ele disse aqui, das coisas infelizes que acontecem, as dificuldades que estão em todos os lares. Mas ele diz para a gente não ficar preso a isso, ficar falando sobre esse assunto o tempo inteiro. Não, vamos falar, algum momento vamos comentar sobre esse ou aquele acontecimento que não foi bom. Mas ele diz aqui que nós devemos falar em breve espaço de tempo. Falou, passou, é como se tirasse um espinho ou uma pedra do caminho e pronto. Né? Mas não ficar remoendo a todo instante, só tendo esses pensamentos negativos na nossa mente o tempo todo. Ele nos convida a não agir assim. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Então, quando nós falamos no mal, a gente só fala no mal. A gente esquece de olhar o lado bom das coisas. Mesmo um acontecimento bom, mal, aliás, uma coisa que nós não queríamos que acontecesse, daí a pouco nós vamos ver que foi a melhor coisa que aconteceu. Antes, para nós, era o mal. Nossa, foi a melhor coisa, porque se tivesse acontecido daquele jeito, eu teria me prejudicado. Então, nem sempre o mal, o acontecimento não bom, é uma coisa ruim. Pode ser também o fato positivo. Uma viagem que você adia, de repente aconteceu um acidente, você não foi, continua no corpo. Se tivesse ido, teria saído do corpo. Ou qualquer coisa. Hoje há tantos fatos que as pessoas deixaram de realizar aquela tarefa e foram libertas de algumas dificuldades. Não passaram por provas tão difíceis. No momento, uma coisa ruim. Nossa, queria tanto viajar e acabei não indo. Meu Deus, que coisa ruim. Nossa, graças a Deus que eu não fui. Né?
Até nos conta aí uma das histórias contada pelos nossos irmãos benfeitores espirituais de um senhor que ele estava no aeroporto já para pegar o avião, uma viagem que ele ia, e de repente surge um senhor na sua frente e querendo falar com ele. Era um senhor que ele havia ajudado há algum tempo, levado uma cesta básica para ele. No caixa ele foi pagar, ele estava roubando alguma coisa e ele falou: não, esse é meu amigo. Pagou a conta para ele, depois foi até a sua casa e viu a necessidade que ele tinha, levou uma cesta, arregimentou outros amigos para ajudar aquele casal, aquela família que o homem estava sem emprego e um monte de filhos passando necessidades. E esse senhor então encontrou ele no aeroporto e: não, eu preciso falar com você, eu preciso agradecer. Não, mas agora não dá, mas eu preciso. E foi conversando e foi envolvendo ele vendo o amigo chamando ele, que o avião já ia decolar, ele tinha que adentrar, e ele não teve como se libertar desse irmão, tal foi o envolvimento. E ele então perderam. Com muito custo ele saiu correndo, mas perdeu o avião. Bom, já que eu tinha perdido o avião, ele retornou para então conversar mais demoradamente com aquele senhor. Quando ele volta, procura, não encontrou mais. Ou seja, teve que voltar para o seu lar, resolveu ir até a casa daquele senhor. Chegando lá, a esposa, as crianças veio receber ele. Eu vim conversar com o fulano, encontrei com ele lá no aeroporto. Ele queria falar comigo, eu não pude dar atenção, agora eu vim conversar com ele mais demoradamente. Aí ela diz: olha, há 2 meses ele retornou à pátria espiritual, faleceu. Então veja bem, um irmão fora do corpo, auxiliando alguém que lhe ajudou, que ao invés de criticar ou chamar até as autoridades para prendê-lo, havia socorrido e socorreu nas suas necessidades, usou de bondade. Então são palavras que auxiliam, né? Então temos que ter cuidado para não agirmos de forma arbitrária com os nossos irmãos. Então, não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível, extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Então, cuidado. Junto do desespero, diz Emmanuel, providencia o consolo sem a pretensão de ensinar. E renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mancheias, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Então, para tudo há que haver um equilíbrio. Devemos falar com as pessoas da mesma forma que nós queremos que as pessoas falem conosco, se estivéssemos naquela situação. É o que Jesus nos ensina. Nos colocar no lugar do outro. Fazer para o outro aquilo que nós queremos que os outros nos façam, né? E Emmanuel finaliza dizendo: ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. Então, iluminar a nossa palavra, que da nossa boca só saiam palavras, né, que auxiliem, palavras que abençoam, palavras que conduzam o irmão à paz, à serenidade, à tranquilidade. E a nossa fala, aquilo que nós falamos, nós mostramos às pessoas quem nós somos. Porque da mesma forma que nós, ao ouvirmos alguém falar, nós já fazemos uma ideia de como é aquela pessoa, a mesma coisa acontece conosco. Tom de voz, maneira de falar, os assuntos, não é? As pessoas negativas, de imediato, nossa, uma pessoa é muito negativa, só fala em tragédia, não é? Nossa, outra pessoa, que pessoa boa para a gente conversar, a gente fica horas conversando, umas conversas gostosas, uma palavra boa, só de otimismo. Então, também somos conhecidos assim. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também, né? Porque Jesus conversou o tempo todo conosco, né? Nos ensinando, com o exemplo da sua vida,
como nós deveríamos nos comportar. E foi conversando que ele trouxe o seu evangelho de amor, esse roteiro de luz para que a gente possa caminhar. Então, Emmanuel ele fala que a gente não somente falar, mas verificar o que damos com as nossas palavras, que é outra coisa importante. Aquilo que nós falamos, o que sai de nós, as palavras, elas saem carregadas do nosso magnetismo. Nós estudamos outro dia com a nossa irmã Luzia sobre esse assunto. Elas saem carregadas do nosso magnetismo. Então, nós doamos aquilo que nós temos dentro de nós. E o que estamos doando? É o que Emmanuel nos fala. Porque toda vez que nós falamos, nós damos as nossas emoções. As palavras, aqueles que nos ouvem, as nossas emoções são carregadas desse magnetismo, dos pensamentos que nós trazemos. Então, cuidado. Será que nós estamos falando palavras que traz paz, felicidade para os nossos irmãos? Então, esse cuidado que nós temos que ter no nosso dia a dia, porque o patrimônio que nós estamos conquistando aqui enquanto encarnados, que é o que nós vamos levar conosco, é o patrimônio espiritual. Então, o mesmo zelo, o mesmo cuidado que nós temos na construção do nosso lar, da limpeza da nossa casa, da aquisição de bens materiais para a nossa sobrevivência, e não é errado, a gente tem que lutar para conquistá-los, esse mesmo cuidado, o cuidado redobrado nós temos que ter com as conquistas espirituais. Porque o patrimônio material fica tudo. Nós não levamos nada conosco, mas o espiritual, esse nós levamos. A nossa bagagem vai cheia do que nós construímos com a nossa fala, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Aquilo que emana de nós, o que emitimos de nós aos nossos irmãos, esse patrimônio nós levamos. Então, o que estamos colocando na nossa bagagem todos os dias? Então, é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, né? Então, a conversação, a nossa conversa, diz Emmanuel, que é doação de nós mesmos. Muitas vezes uma palavra, um simples bom dia, você consegue levantar o ânimo de alguém. Como você vai? Está tudo bem com você? O que houve com você? Você ajuda aquela pessoa, às vezes, a não cometer algum desatino que ela ia cometer. Pode livrá-la de um suicídio. Pode trazer a ela a alegria de viver, a reflexão. Então, temos que ter o olhar de Jesus para com todos. Então, diz Emmanuel que o verbo, ou seja, a fala, é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Então, as pessoas nos julgam pelo nosso falar, pelo nosso agir. Então, as palavras, aquilo que nós falamos, traz bênçãos, mas também traz destruição para os lares. Vamos narrar uma história só para ilustrar essa lição. O nosso irmão Cândido Xavier, Franciscano Xavier, pelo nosso irmão X, no livro Estante da Vida, ele traz a lição chamada A Meada, dizendo o seguinte: a conversação, olha aí o que é a conversa entre pessoas. A conversação entre duas jovens senhoras se desenvolvia no ônibus. Você não pode imaginar o meu amor por ele. As duas senhoras conversando. A outra disse: não posso concordar com você. De certo que não me entende. Mas, Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto ao marido? Não tanto, mas não consigo passar sem os dois. Meu Deus, isso é coisa de casal sem filhos. É possível, a outra respondeu. Você não acha isso estranho, inadmissível? A outra respondeu: acho natural. Noto você demasiadamente apegada, não é justo. E a outra respondeu: sei que você não me compreende. E a outra senhora respondeu: simplesmente não concordo. Mas, Dionísio, isso é uma psicose. Dona Dulce e a amiga, no entanto, ignoravam que Dona Lequinha, vizinha de ambas, sentara-se perto e estava de ouvido atento, sem perder palavra.
De parada em parada, cada uma volveu ao lar suburbano, mas Dona Lequinha, ao chegar em casa, começou a fantasiar. Bem que notara Dona Dulce, acompanhada por um moço ao tomar o elétrico. Aliás, pessoa de cativante presença. Recordava-lhe as palavras derradeiras. Vá tranquila, amanhã telefonarei. O senhor que acompanhava ela. Cabeça quente, vasculhando novidades no ar, aguardou o esposo, colega de serviço do marido de Dona Dulce. E tão logo à mesa, a sós com ele para o jantar, surgiu novo diálogo. Você não imagina o que eu vi hoje. Diga, mulher. Dona Dulce, calcula você, Dona Dulce, que sempre nos pareceu uma santa, está de aventuras. O quê? Vi com meus olhos. Um rapagão a seguia, mostrando gestos de apaixonado, e por fim, no ônibus, ela própria se confessou à Dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem um marido e sem o outro, uma calamidade. Ah, mas isso não fica assim, não. Júlio é meu colega e Júlio vai saber. A conversa transitou através de comentários escuros e no dia imediato, pela manhã, na oficina, Júlio ouve do amigo desabafo em tom sigiloso. Júlio, você me entende, somos companheiros e não posso enganá-lo. O que vou dizer representa um sacrifício para mim, mas falo para seu bem. Seu nome é limpo demais para ser desrespeitado como estou vendo. Não posso ficar calado por mais tempo. Sua mulher e o esposo escutou a denúncia longamente cochichada, qual se lhe enterrasse a afiada lâmina no peito. Agradeceu, pálido. Em seguida, pediu licença ao chefe para ir à casa, alegando um pretexto qualquer. No fundo, porém, ansiava por um entendimento com a esposa, aconselhá-la a saber o que havia de certo. Deixou o serviço no rumo do lar e aí, chegando, penetrou a sala agoniado, estacou de improviso. A companheira falava despreocupadamente ao telefone no quarto de dormir. Ah, sim, não há problema, hoje mesmo, às 3h. Meu marido não pode saber. Júlio retrocedeu à maneira de cão espantado. Sob enorme excitação, tornou à rua. Logo após, notificou na oficina que se achava doente e pretendia medicar-se. Retornou à casa e tentou o almoço em companhia da mulher, que em vão procurou fazê-lo sorrir. Acabrunhado, voltou a perambular pelas vias públicas e, poucos minutos depois das 3h, entrou sutilmente no lar. Aflito, mentalmente descontrolado, entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu, agora positivamente aterrado, um rapaz em mangas de camisa a inclinar-se sobre o seu próprio leito. De imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação. O pobre operário recuou em delírio e, à noite, foi encontrado morto num pequeno galpão dos fundos. Enforcara-se em desespero. Só então, ao choro de Dona Dulce, o mexerico foi destrinçado. Dionísio era apenas o belo gatinho angorá que a desolada senhora criava com estimação imensa. O moço que a seguira até o ônibus era o veterinário, a cujos cuidados profissionais confiara ela o animal doente. O telefonema era baseado na encomenda que Dona Dulce fizera de um colchão de molas, ao gosto moderno, para uma afetuosa surpresa ao marido. E o rapaz que se achava no aposento íntimo do casal era nem mais nem menos o empregado da casa de móveis, que viera ajustar o colchão referido ao leito de grandes proporções. A tragédia, porém, estava consumada. E Dona Lequinha, diante do suicida, exposto à visitação, comentou baixinho para a amiga do lado. Que homem precipitado! Morrer por uma bobagem! A gente fala certas coisas só por falar. Veja o que é falarmos as coisas só por falar. Não reeducarmos os nossos sentimentos, não reeducarmos a nossa fala, aprendermos a usar, como disse Jesus, sim, sim, não, não.
não comentarmos aquilo que nós não sabemos, e mesmo se sabemos, evitar os comentários maldosos. Ao invés de fazer um comentário maldoso, orar por aquele que achamos que está cometendo uma falha, um erro, ajudá-lo a se soerguer, porque é como nós também um irmão doente. Todos nós aqui na terra, disse Jesus, todos somos enfermos da alma. Ele diz que todos somos maus. Mal é a enfermidade, maus da alma, ou seja, não somos perfeitos. E para aprendermos a ser perfeitos, precisamos nos reeducarmos. Precisamos colocar em prática as lições do Evangelho. Ensinar as nossas crianças a usar o sim, sim, não, não. Levar às nossas crianças a mensagem do amor através do nosso exemplo. Quantas vezes, né, as crianças veem a mãe gastando alguma coisa, olha, você não conta para o papai não, porque sobrou um dinheirinho, mas eu vou guardar esse dinheirinho para comprar alguma roupinha para você, não vamos contar para o papai. Ensinamos as crianças desde pequenos a mentir. Lá mais na frente eles vão mentir, ensinados por nós. Alguém bate a porta, fala que o papai ou fala que a mamãe não está, e a mamãe está lá dentro. Ou então vamos ensinando os mesmos defeitos que viemos todos nós para corrigirmos em nós mesmos. Então, a necessidade da vivência do Evangelho de Jesus nas nossas vidas é muito grande. E é esse Evangelho que vai nos auxiliar a sermos pessoas melhores, para que o amanhã nós sejamos melhores do que somos hoje. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a colocarmos em prática essas orientações e diante dessas lições preciosas, que é para todos nós, lições educativas para todos nós, né? Diante das nossas próprias experiências vivenciadas, porque todos nós, cada um de nós temos uma experiência de vida, observar o que deu certo, o que não deu certo, aquilo que deu certo, continuemos, o que não deu, vamos modificar, transformar, né? Enquanto é tempo, enquanto estamos no corpo. Porque não sabemos a que momento vamos retornar à pátria espiritual. Não sabemos a que hora vamos ser chamados e como está a nossa bagagem. Ainda é tempo de evitar, né, como diz Emmanuel, que a explosão aconteça dentro do lar, no nosso trabalho. Então, medir as nossas palavras, observar como estamos, se estamos nervosos, se não conseguimos fechar a boca, fazer como Chico Xavier, colocava um copo d'água, segura a água na boca até passar o nervosismo, né? É uma terapia para que nós façamos, para não abrir a boca para amaldiçoar, para falar mal, para criticar, para condenar. Então vamos levar o nosso pensamento a Jesus, rogando ao amigo divino que nos auxilie a vivenciar os seus ensinamentos, que fortaleça-nos, ó Senhor, no bom ânimo e principalmente no autoconhecimento de nós mesmos, e reeducarmos a nossa voz, as nossas palavras, para usarmos com amorosidade tudo o que falarmos com os nossos irmãos, aonde quer que, Senhor, que nós estejamos, que a paz, a tranquilidade, possamos ser portadores dessas virtudes, levando àqueles que nos cercam, sejam em casa, no lar, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, sejamos portadores da paz que emana, Jesus, do seu coração bondoso e que nos ensinara a construir, a conquistar dentro de nós o reino do amor. Abençoa-nos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, Senhor, que assim seja.